Boa tarde, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 3 do mês de junho do ano de 2021, estamos no quarto dia de aula. Na nossa fala, não é tão difícil de entendermos o sentimento das pessoas. Quando elas falam conosco, podemos saber se ela está tranquila, nervosa, assustada ou admirada com alguma coisa, através das pausas e a entonação da voz. Mas, e quando as pessoas nos escrevem, como podemos entender o sentimento delas? Para que as pessoas entendam os nossos sentimentos quando escrevemos, usamos os sinais de pontuação. Hoje, vamos aprender alguns deles: o ponto final, a vírgula, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. O ponto final, que é este aqui do cantinho, ele é usado para marcar o final de uma frase afirmativa ou negativa. Por exemplo, eu gosto de bombom. Ponto final. Ou eu não gosto de bombom. A vírgula, ela indica uma pequena pausa na leitura ou separação de palavras numa frase. Lembrando que frase é quando nós queremos falar algo para alguém, mas a gente não vai conseguir, na maioria das vezes, falar usando uma única palavra. Nós vamos usar um grupo de palavras e, deste modo, vamos conseguir passar uma mensagem completa. Vamos passar uma comunicação de forma que a pessoa vai entender. Então, usamos várias palavras para isso e chamamos de frase. São palavras organizadas, né? No modelo de uma pequena pausa na leitura, a vírgula, nós, por exemplo, podemos usar a seguinte frase. Mãe, vem brincar comigo? Então, depois de mãe, tem uma vírgula. Dá uma paradinha na fala para depois continuar falando. Então, usamos a vírgula. E na separação de palavras, por exemplo, eu gosto de picolé, bombom, sorvete. Então, de um dos itens para o outro, picolé, para bombom, a gente usa a vírgula para dar aí uma separadinha, para não ficar tudo emendado. E o ponto de exclamação indica sentimento de susto, espanto, admiração, dor, emoção e surpresa. No primeiro caso aí, de susto, você faz uma exclamação. Ui! Que susto! Ponto de exclamação. Espanto, da mesma forma. Nossa, como o céu está nublado. Admirado, né? Ou então, espantado, ou quando você vai admirar. Que flor mais linda! Ou no caso de dor, também você vai usar aí o ponto de exclamação, emoção, surpresa. Enfim, são as emoções que sentimos. E o ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. Este último aqui. Você vai à escola hoje? Você vai brincar comigo? Então, quando a gente faz uma perguntinha. Para que você possa entender melhor, vamos então fazer esta atividade. Onde você vai estar usando o ponto de exclamação ou então ponto de interrogação. Vamos ler aqui a primeira frase, então, ó. Feliz aniversário! Qual seria o ponto? Será que está fazendo uma pergunta ou está exclamando? Feliz aniversário! Pontinho de exclamação. Quantas horas? Está exclamando ou fazendo uma pergunta? Está perguntando, né? De quem é este par de meias? Você acha que é uma pergunta? Então, coloca o pontinho de exclamação, de interrogação. Oh, que susto! Está perguntando ou está exclamando? Na segunda atividade, temos esse bilhete entre amigas, onde está pedindo para você, ó, pontue o bilhete usando a vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, que é o da perguntinha.
Então, aqui na primeira frase, a gente tem, ó, Camila, ó, deu uma paradinha, ó, então usamos a vírgula. Como vai? Ponto de interrogação, fiz uma pergunta. Aqui ela falou mais alguma coisa para a amiga, ó. Você quer dormir na minha casa hoje? Que ponto que foi usado aqui? Ponto de interrogação, ó, que é o mesmo desse, fazer perguntinha. Peça para sua mãe e venha. Qual foi o ponto usado? Ponto final. Vai ser muito legal. Ó, ponto de exclamação. Ela está demonstrando alguma emoção. E por último aqui, ó, abraços. Que pontinho que usou? Ponto final. Porque ela terminou fazendo uma afirmação. Na atividade 3, vamos ler o enunciado da atividade para ver o que está sendo pedido. Responda as perguntas abaixo, marcando a alternativa correta. Aqui na alternativa 1, está perguntando quem escreveu o bilhete foi. Será que foi Camila? Foi a mamãe? Ou foi a Júlia? Então, nós podemos descobrir quem escreveu o bilhete fazendo a seguinte observação. Quem que assinou o bilhete aqui, ó? O bilhete começa falando para Camila. Tem nome de duas amigas aqui, né? Camila e Júlia. Então, se ela está falando para Camila, quem é ela? Júlia, a mesma que assinou o bilhete aqui. Onde você vai marcar, então, no nome da Júlia. Na 2 aqui, ó, o objetivo do bilhete era... Qual será que era o objetivo desse bilhete? Vamos ler aqui para a gente descobrir. Era avisar algo? Era convidar ou era contar um fato? Se você não lembra, você pode estar voltando lá no bilhete e dar mais uma lida que você vai conseguir lembrar o que a amiga estava falando lá para outra. Atividade 4, forme o nome do desenho, completando os quadros com as letras que faltam. Aqui você já tem algumas letras. Quais as letras que você tem aqui? Ó, letrinha J e letrinha E, que é uma vogal, né? Provavelmente será escrito o nome de alguma figura que já tem aí por perto. Então, para completarmos o nome da janela, nós vamos precisar de quais letras? Ó, janela começa com o som de J, que já está aqui. Mas depois do som do J, tem o som de alguma vogal, ó. Já. Aqui já temos o E, que sabemos que tem este som da letra E na próxima sílaba, porém antes do E tem outro som que é... Este som é da letra N, você lembra? Ó, janela. Agora precisamos da letra que faz o som de L e também o som de A, formando lá. Qual a palavrinha que foi escrita então? Janela. Justamente o nome dessa figura. Por hoje, somente essas atividades.